chamou a atenção dele e que ele acabou produzindo esse poema. Então é muito interessante aí, é um feitiço letal contra uma pessoa à distância. Pode passar. E aí a gente descobriu que o primeiro diretor do Museu da Polícia Civil do Distrito Federal, capital do Brasil, era um poeta, modernista, companheiro daqueles homens que estavam ali. Então viviam ali na Lapa, né? Então isso é muito curioso. E é exatamente nesse mesmo museu que vai ser tombada uma coleção de magia negra. Dante Milano, pouco conhecido, mas, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, antes de morrer, numa entrevista que perguntaram para ele se ele era o maior poeta vivo do Brasil, ele disse que não. O maior poeta vivo para ele era Dante Milano, que estava em Petrópolis, ainda vivo. Então, pode seguir. Mas Mário de Andrade, que é a figura que a gente vai focar aqui mais fortemente, tem no capítulo 7 do livro Macunaíma uma descrição do terreiro do Tieciata, que é extremamente interessante de se revisitar e olhar isso. E veja, Mário de Andrade, que é a figura... bem, eu não vou adiantar aqui o texto, mas eu vou só adiantar as imagens. Então, por favor. Eu vou me referir no texto exatamente a isso aqui. Né? Aí agora eu vou passar para o texto. Você pode deixar... Então, eu gostaria de enfatizar isto. O Mário de Andrade, ele foi solicitado pelo ministro Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, que os ministérios eram juntos, Saúde e Educação, para fazer um projeto de criação de um serviço do patrimônio nacional. O Mário de Andrade, então, ele desenhou esse projeto em 1936. Quando foi encaminhado para o Congresso, ele sofreu várias mudanças. Mudanças de ordem jurídica, adequações à legislação, à burocracia estatal, concessões que foram feitas, porque, como a gente vê, o projeto de Mário de Andrade era muito avançado, era muito interessante, era uma coisa muito além da sua época. E até hoje, a gente fala em patrimônio imaterial, patrimônio intangível, ele já aglutinava num conceito que ele chamava de arte. Então, para ele, é serviço do patrimônio artístico nacional. Então, esse conceito de arte, para ele, é muito interessante para nós, hoje, recuperarmos isso. Então, eu gostaria de comentar algumas coisas aqui do texto, que vai organizar melhor o pensamento aqui. Primeiro, uma referência ao Manifesto Antropófago. Numa das frases do manifesto, o Oswaldo de Andrade diz lá: a ciência, codificação da magia. Então é interessante isso, como aparece no manifesto a magia ali como um ponto de lançamento do próprio manifesto. Mas eu queria lembrar para vocês que no primeiro centenário da independência do Brasil, comemorado em 1922, ocorreram diversos eventos e celebrações marcantes, somados ao incremento de estudos e pesquisas sobre nossa cultura e sociedade. Mas diferentes autores, entre pesquisadores, artistas, cientistas, oferecendo interpretações e visões sobre o Brasil. Era um momento de afirmar nossa identidade cultural e declarar nossa ruptura com a mentalidade colonial, agrária, tradicional. Ansiava-se por modernização, industrialização, urbanização. As comemorações do centenário deixaram como legado um manancial riquíssimo de reflexões seminais que até hoje nutrem o pensamento brasilianista, dos brasilianistas. Então é o que a gente está fazendo aqui, já chegando no bicentenário,
daqui a 5 anos a gente vai estar comemorando 200 anos de independência, mas veja como a gente ainda está aqui hoje discutindo uma das consequências das comemorações do centenário, que foi a atuação de Mário de Andrade e o movimento modernista. Então hoje nos aproximamos das comemorações do bicentenário, em 22, transcorreram-se mais 100 anos de transformações intensas que modificaram a paisagem histórica e cultural do país. Nosso interesse nesse ensaio se volta para o caso da inscrição dessa coleção de magia negra no livro do tombo do Instituto do Patrimônio Cultural Brasileiro em 1938. É a primeira inscrição. Trata-se da primeira inscrição de um bem etnográfico no Brasil, já no primeiro ano da aprovação do decreto. O decreto é de 37 e em 38 é tombado essa coleção. Então, algumas perguntas a gente pode fazer aqui. Qual o objetivo desse tombamento? Que ideias balizaram e sustentavam tal propósito? De que modo esse tombamento pode ser tomado como signo de uma época? Então, essas questões nos inquietam desde o começo das nossas pesquisas, então, desde a década de 90, que eu venho estudando sobre esses processos de patrimonialização. Então, mas aqui a gente vai se deter nesta coleção em específico. E eu vou fazer algumas passagens aqui para não tomar demais o tempo e já entrar no caso do Mário de Andrade. Como se sabe, Mário de Andrade foi a quem o ministro Gustavo Capanema pediu para fazer o anteprojeto de criação do SPAM. Então a gente destaca aqui o termo artístico. Esse destaque é significativo, pois o escritor paulista considerava que o futuro órgão preservacionista deveria trabalhar o conceito de arte, que ele emprega com sentido amplo e diversificado, emprestando a palavra arte a ideia de que era arte para ele, arte patrimonial. A habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos. Então é bastante abrangente. Assim encontramos uma ideia de patrimônio cultural antecipadora, ao se expressar de modo bastante atual, atuando simultaneamente tanto em sua forma material, quanto na sua imaterialidade e intangibilidade. Então, esse é um destaque que eu gostaria de fazer. É nesse sentido, então, que neste livro do tombo, que seriam 4 livros, e para cada um desses livros corresponderia um museu. Então, para ele, não é simplesmente um ato burocrático de inscrição. Era também uma construção de uma museologização, uma museologia da arte brasileira, mas da arte no sentido que a gente está colocando aqui, como engenho humano. Então, para cada livro, um museu. Veja, então eu já estou indo na direção do seguinte: para Mário de Andrade, essa coleção deveria estar, a coleção de magia, num museu referente, no caso aí, ao livro arqueológico etnográfico. Um museu. Era lá que ela deveria estar. E não onde ela está hoje, por exemplo. Então, esse museu ainda não existe. Esses museus não foram feitos e não foram aprovados na criação do decreto. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: o que motivou o tombamento? Eu não estou falando da origem dos objetos, né, no sentido da perseguição, do preconceito, da criminalização, da magia e do povo de santo, dos seus ritos, etc. Eu estou falando do que Mário de Andrade pensava e do que se propôs a fazer nesse tombamento e o que não se conseguiu fazer até hoje.
Então, esses livros... E qual era a concepção do Mário de Andrade aí? Os livros de tombo servirão para neles serem inscritos os nomes dos artistas, as coleções públicas e particulares, e individualmente as obras de arte que ficarão oficialmente pertencendo ao patrimônio artístico nacional. Os museus servirão para neles estarem expostas as obras de arte colecionadas para a cultura e, veja, e enriquecimento do povo brasileiro, e não para ser objeto de preconceito, intolerância, satanização ou demonização. Então, esses objetos eram para ser tombados para difusão e enriquecimento da cultura nacional. Então, como se constata pelo Mário de Andrade, esses acervos não deviam ser apenas catalogados pela burocracia estatal e distantes da população. Pelo contrário, ele teria a função pedagógica de enriquecer o povo brasileiro, incitar o público, era essa expressão que ele usava, e promover aquilo que ele bradava repetidamente, que era abrasileirar os brasileiros. Era esse o mote modernista para Mário de Andrade. Ele achava que as transformações da urbanização e da industrialização estavam desenraizando o brasileiro e o brasileiro não conhecia o Brasil. Então esses acervos serviriam para isso, educar, alfabetizar o brasileiro na cultura brasileira, que para eles estava se perdendo. Então, dito isto, e toda essa dialética do universal e do particular, que aqui no texto eu não quero lhes tomar e cansar com essa questão, que eu vou até o Antônio Cândido, quando ele faz uma reflexão sobre esses programas, né, modernistas. Eu também tenho um texto onde eu comento sobre essa distinção entre a concepção de Mário de Andrade, né, do que ele pensava sobre magia, e o que pensava Dante Milano sobre a cultura brasileira. Então, um era o diretor do museu e o outro era o diretor do Departamento de Cultura em São Paulo. E em 1938, veja bem, essa coleção foi tombada em 5 de maio de 1938. Mário de Andrade, ele assim que muda o governo getulista e impõe mudanças no Departamento de Cultura em São Paulo, ele vem morar no Rio de Janeiro, no chamado exílio carioca. Então ele mora de 38 a 41. Veja a coincidência dele ter se mudado de São Paulo, vir morar no Rio e exatamente nesse mesmo ano ter havido o tombamento. Então a relação é muito provável que Mário de Andrade tenha promovido esse tombamento. Nós não temos ainda nenhum documento que comprove essa hipótese, mas o fato é que a coincidência das datas nos indica esse caminho. Nós não temos ainda nenhum documento oficial solicitando o tombamento. Quem fez isso? Quem foi o propositor do tombamento? Mas tudo indica que Mário de Andrade estaria envolvido nisto, porque ele esteve e realizou várias pesquisas, missões de pesquisas folclóricas pelo Nordeste. Ele mesmo foi para o Norte e Nordeste do país e recolheu vários objetos. Conheceu a coleção de Câmara Cascudo, por exemplo, e várias outras coleções, e travou relações com Arthur Ramos, por exemplo, que era um herdeiro do pensamento e das pesquisas de Nina Rodrigues. E é exatamente com o Arthur Ramos que a gente vai ver como é que pensava, então, qual era o pensamento dominante nessa época. Em 1934, e aqui eu já estou finalizando a reflexão, não vou tomar muito mais tempo. Em 1934, o Arthur Ramos ele publica um livro chamado O Negro Brasileiro, onde ele trata da questão do problema negro no Brasil. E tem vários capítulos onde ele se associa a ideias de psicanálise, evolucionismo, psicanálise freudiana, evolucionismo de Levi-Blum e outros pesquisadores
reconhecidos mundialmente pela psiquiatria e a psicologia e a psicanálise da época. E aí ele vai, assim, fazer aquilo que o Nina Rodrigues não tinha conseguido, superar o campo epistêmico, ainda dominado pelas teorias biologicistas, organicistas e racialistas. Arthur Ramos passa para um campo epistêmico, cultural e étnico, né? Uma reflexão de uma psicologia étnica, uma psicologia cultural. Sobre isso, com base nessa nova, nessa virada epistêmica, que Arthur Ramos vai poder pensar e olhar ele mesmo um colecionador de peças de religião de origem africana, como tem na Universidade do Ceará, um museu, uma coleção tombada da professora Ludiquete, pode até uma coleção da Federal que comprou as peças de Arthur Ramos, não é isso? Quando foi criada a Universidade Federal do Ceará, a viúva do Arthur Ramos tinha vendido todo o acervo para a Biblioteca Nacional. Mas em uma órbita pode manifestar para o Arthur Ramos não ter o acervo registrado. E ficou lá, se acabando. E o primeiro reitor do Ceará, Martins Filho, ele vem à Biblioteca Nacional, compra a coleção do Museu do Arthur, todo de peça negra, compra o acervo do museu sobre as rendas de bilro do Brasil, compra várias gravuras e alguns livros. Embora no contrato a viúva tinha proibido que se dividisse as coleções. Mas a Biblioteca Nacional dissolveu a Biblioteca Bíblica e só em 1985, quase 32 anos depois da venda, é que vão constituir um acervo na Biblioteca Nacional. Já não tinha mais As peças